Vamos analisar juntos como é que está a disputa à prefeitura lá em Conceição da Barra, no norte do estado do Espírito Santo. É hora de falar de eleições 2024. Eleição municipal é paixão nacional e eu vou falar para você agora como é que está a situação lá em Conceição da Barra. Lá tem 8 candidatos a prefeito, mas tem 2 que vêm roubando ali a atenção dos eleitores. De um lado, nós temos, vamos colocar aí, pessoal, vamos colocar esses 2 aí, olha, o atual prefeito do município, Matheus Vasconcelos, Mateuzinho, do Povão, e Erivan Tavares, disputando. A disputa lá está mais focada nesses 2 candidatos. Temos ali Toninho de Deus, também temos a Geralda, a professora, Edmundo, Tarquínio, Noel Bikes, Manuel Pé de Boi, mas esses 2 é que disputa o maior número de eleitores, está focado neles. E eu vou apresentar esses 2 candidatos para você a partir de agora e dizer como é que está a situação deles e falar também que eles lançaram nas redes sociais umas pesquisas de intenção de voto. Eu quero explicar como é que funciona essas pesquisas. Eu fui ali buscar os números reais, números de margem de erro dessas pesquisas, que é muito importante a gente saber como é que foi o levantamento, quantas pessoas foram ouvidas. E já adianto, os números ali desses registros que eles colocaram, eu não consegui achar em lugar nenhum. Já deixa aqui o espaço para os candidatos mandar para nós o documento dessas pesquisas divulgada por eles. Vamos falar então em primeiro aqui dele, que é o atual prefeito do município, Matheus Vasconcelos. Ele que é famoso na cidade, já é conhecida, político conhecido há muito tempo na cidade, porque é filho de um dos prefeitos, um ex-prefeito de Conceição da Barra, que a gestão dele foi muito bem avaliada, o Mateuzão. Mateuzinho, ele disputa a sua reeleição, mas a oposição foi à justiça dizer que a candidatura dele, ele vai disputar um 3º mandato, já que ele herdou a prefeitura no final de 2020, quando o atual prefeito à época do município, o Chicão, teve seu mandato cassado. Nesse caso ali não sobrou nem o vice. Quem teve que assumir a prefeitura foi o atual prefeito à época da Câmara de Vereadores, Mateuzinho. Ele pega ali nos últimos 6 meses de 2020 a prefeitura, ele com a máquina e o poder na mão, é eleito prefeito de Conceição da Barra. E agora, para esse 2º mandato, a oposição acusa que ele está indo para um 3º mandato. Judicializou o caso e agora está sub júdice. No final, eu trago um comentário do Carlos Quartesani, lá de Conceição da Barra, explicando melhor como é um candidato com a sua candidatura sub júdice. Agora eu explico para você quem é ele, ó, esse aí, ó, Erivan Tavares. Eu vou pegar então também uma fala de uma pessoa muito conhecida em Conceição da Barra, o Giovanni Clarindo. Ele classifica o Erivan Tavares, e é isso que a população barrense vê quando deposita nele o voto, segundo algumas análises que eu fiz. Ele vê um forasteiro, assim como viu o ex-prefeito de Conceição da Barra, o Jorge Donatti, alguém de fora. Ele construiu um império e teve uma boa gestão, segundo o Giovanni Clarindo falando sobre o Jorge Donatti. Então, o que os aliados de Erivan Tavares quer colocar na população é que ele é uma espécie de Jorge Donatti para salvar a administração pública de Conceição da Barra, porque ele não é da cidade. Eu sou de Conceição da Barra e não conheço o Erivan Tavares, mas a população barrense abraça esse homem, vendo nele ali uma espécie de uma nova cara para a política barrense. É mais ou menos essa análise que a gente faz, pegando a análise também de aliados e ouvindo outras pessoas que votam em Erivan Tavares em Conceição da Barra. Aqui a gente não tem nenhum lado, mas eu vou explicar para você
que os dois candidatos publicou nesse final de semana pesquisas de intenção de voto. Eu vou pedir para a gente colocar na tela aí para vocês. Olha só, Erivan Tavares publicou nas redes sociais nesse final de semana essa pesquisa de intenção de votos, né? Eu vou ressaltar mais uma vez, Erivan Tavares e Matheus Vasconcelos, eles publicaram essas pesquisas em suas redes sociais, colocaram ali o número do registro das pesquisas e levantamento. Eu fui buscar de forma bem natural mesmo, TSE, registro tal, das pesquisas, e nenhum dos casos eu consegui o documento do levantamento que mostra a margem de erro, que mostra quantas pessoas foram ouvidas, se a pesquisa era estimulada ou não. Enfim, não tem informações ali mais detalhadas desses levantamentos. No caso da pesquisa divulgada pelo Mateuzinho, a gente sequer sabe quem é o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, como ele mostra no banner que a gente vai colocar para vocês ali daqui a pouco. Só deixa o registro. Eu procurei muito por esses registros. Eu peço aos candidatos que, se tiverem documento, pode mandar para nós, a gente analisa aqui e dedica o mesmo espaço depois para fazer análise dos números e dessas pesquisas e trazer para ajudar o eleitorado de Conceição da Barra decidir o voto. Vamos lá. Erivan Tavares colocou que na sua rede social que ele tem 42,4% de aprovação, uma espécie de 42,4% das intenções de votos. O candidato que está em segundo lugar é o Mateuzinho Vasconcelos, segundo essa pesquisa divulgada pelo Erivan Tavares. Ele aparece com 16,10%. Toninho de Deus, em terceiro lugar, 8,9% das intenções de votos. Manuel Pé de Boi, 4,7% das intenções. Edmundo Norberto, 3,1%. Geralda Professora, 2,2%. Tarquínio de Medeiros, 1,3% das intenções de votos. Noel Bikes, 0,9%. Brancos e nulos, 2,9%. Não souberam, ou não quiseram responder, 17,5% das intenções de votos. Essa foi a pesquisa divulgada pelo Erivan Tavares nas suas redes sociais. Então, para ele e para os eleitores dele, já está ganho. Mas também o Mateuzinho, ele publicou nas suas redes sociais uma outra pesquisa. E eu vou pedir para o pessoal colocar a pesquisa do Mateuzinho. Essa daí que ele aparece com 38% das intenções de votos. E o candidato que aparece em segundo lugar, vou pedir para o pessoal tirar o GC, isso mesmo. O candidato que aparece em segundo lugar, segundo o Mateuzinho ali, essa pesquisa divulgada por ele, tem 27,3%. Terceiro lugar, 15,3%. Quarto lugar, 3% das intenções de votos. O candidato que aparece em quinto lugar, na pesquisa divulgada pelo Mateuzinho, tem 2,5% das intenções de votos. Então, gente, o que eu falo para vocês, esses dois candidatos publicaram essas pesquisas em suas redes sociais, mas a gente não teve acesso ali o documento oficial desse levantamento, tanto pela Flex Consultoria ou pela Inove. Deixo mais uma vez aqui ressaltado, candidatos, se tiverem o documento, manda para nós que a gente vai destrinchar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, ajudar nessa disputa, né? Para quem ainda não decidiu o voto, pode ajudar. Mas vamos lá. Eu estava conversando com analistas de política e a gente chegou à conclusão de que esses dois candidatos mostrando esse tipo de pesquisa no final da disputa, faltando um pouco mais de uma semana para o povo e as urnas, é buscar aquele voto útil. Mas André, o que é um voto útil? Voto útil é aqueles eleitores que têm ali os seus candidatos em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, ou até mesmo aqueles que eu li ali agora, não souberam, não responderam, não quiseram responder, brancos e nulos, que lá em Conceição da Barra, segundo essa pesquisa do Erivan, tem mais de 20% de não souberam, não responderam, ou brancos e nulos. Eles querem pegar essas pessoas e também as pessoas que vão votar nesses candidatos que aparecem últimos nas pesquisas e tomar para eles
esses votos. O voto útil é o seguinte, o eleitor vai pensar assim, se o meu candidato não tem chance de ganhar, eu vou votar em quem tem chance real de ganhar. Então, se eu não gosto de fulano, eu vou votar em ciclano. Se eu não gosto de Erivan, eu voto em Mateuzinho, já que minha candidata ou meu candidato não tem chance de ganhar. Se eu não gosto de Mateuzinho e se meu candidato não tem chance de ganhar, eu vou fazer o meu voto útil, eu vou eleger Erivan. É mais ou menos isso a intenção dos candidatos, mostrar que eles estão na frente para aqueles indecisos, para aqueles que os candidatos aparecem em último lugar nas pesquisas, migrarem para eles e terem um voto útil. Essa é a análise que a gente faz. Lembrando que essas pesquisas divulgadas por eles, nós não encontramos de acesso fácil à documentação dessa pesquisa, ok? Agora nós vamos falar como é que está a candidatura do Matheus Vasconcelos, o atual prefeito, que está sob júdice. Eu falei para você no começo ali que a gente ia explicar um pouquinho o que é ter uma candidatura sob júdice. Eu peguei aqui um trecho, um texto publicado pelo Carlos Quartesani, lá de Conceição da Barra, né? Ele diz o seguinte nesse texto: o candidato sob júdice. Olha só, esse texto é fantástico e explica assim de forma detalhada, e para quem não entende muito de política, muito fácil entender como é que está a situação de Mateuzinho, que hora ou outra vai às redes sociais e reafirma com os eleitores dele: gente, eu tô nessa disputa, até porque também a oposição sempre taxa ele de uma pessoa que não pode estar disputando. Quem vai votar nele vai desperdiçar seu voto. Então, essa explicação do Quartesani, ela explica ponto a ponto e de forma bem didática como é o candidato que está com a sua candidatura sob júdice. O candidato cujo registro foi indeferido pela Justiça Eleitoral e apresentou recurso é classificado como sob júdice. Tem direito a todos os movimentos de campanha, além de ter seu nome e número na urna eletrônica. A diferença dos demais, entretanto, é porque está sob júdice. Se vencer, só assume quando a Justiça Eleitoral dá a palavra final, ou melhor, a sentença. Antes disso, não assume. Se vencer na condição subjúdice, no caso do prefeito, até que seja proferida a sentença, o cargo será ocupado pelo presidente da Câmara. Se a sentença for favorável ao candidato subjúdice, assumirá seu posto. Se for contrário, a Justiça Eleitoral convocará uma nova eleição. Então, explicando a situação do atual prefeito, vamos colocar de novo a foto dos dois aí. Mateuzinho, se ele vence as eleições agora e o caso dele ainda segue sub júdice, ele venceu, quem vai assumir, por enquanto, é o presidente da Câmara de Vereadores. E se ele for eleito e lá na frente a justiça der a sentença, ó, a candidatura sua não estava certa, você de fato disputou um terceiro mandato, como diz a oposição. Nesse caso, se ele for eleito, né, vai ter uma reeleição. Não pode assumir o vice, toda a chapa ali, ela sai da disputa e a Justiça Eleitoral convoca novas eleições em Conceição da Barra. Esse texto eu peguei ali do Carlos Quartesani, que explica muito bem a situação do atual prefeito de Conceição da Barra, Mateuzinho do Povão, o Matheus Vasconcelos. E é claro, a gente vai voltar a falar de política, de eleições, e não se esqueça, no dia 6, às 17 horas, a gente tem a apuração dos votos aqui na tela da TBR TV.